Muita gente aproveitando aí, feriadão rolando nas redes sociais, todo mundo acaba parecendo ter a vida dos sonhos, não é verdade? Verdade Pois mesmo. é. Viagens, praias, muitos sorrisos. É uma realidade que muitas vezes fica restrita aos 15 segundos de um history, né? As pessoas viram as melhores editoras da própria vida, sempre destacando um lado positivo ou criando ilusões sobre uma vida que parece perfeita. Mas isso pode prejudicar quem enxerga essa vida editada comparando com sua própria realidade. E para falar sobre o assunto, a gente vai conversar com a psicóloga Gardênia Yamada através de videochamada. Gardênia, muito boa tarde. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre um assunto tão atual, não é? Isso mesmo. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos os telespectadores. Gardênia, para a gente começar, é importante falar que as redes sociais e as comparações, elas realmente podem afetar a visão de uma pessoa sobre si mesma, não é? Isso mesmo. Hoje as redes sociais, né, virou parâmetro de felicidade, parâmetro de realidade para as pessoas, sendo que nada mais é do que uma pura ilusão, né? Nas redes sociais a gente costuma postar uma pequena parcela da nossa vida. E ninguém quer postar as coisas ruins, né? As pessoas postam nas redes sociais aquilo que elas têm de melhor, aquela mínima parcela do que ela está vivendo de melhor naquele momento. Sim. Só que o que acontece é que as pessoas que estão vendo aqueles stories, aqueles feeds, que estão nas redes sociais, elas acreditam naquela realidade que elas estão vendo como se fosse uma verdade absoluta e terminam usando aquilo como parâmetro de comparação para a própria vida. E o que causa muita frustração. Sim. E aí, a gente, né, se pergunta qual é a maneira mais saudável de lidar com as redes sociais e as ilusões dessa vida perfeita? Então, primeiro é a gente pensar que vida perfeita não existe para ninguém, né? E como eu falei, a rede social, ela é um mundo paralelo, é um mundo ilusório, é um mundo que você cria, não é um mundo real. Né? Então, quando a gente vai para as redes sociais, o primeiro passo é que a gente tenha consciência de que a gente precisa filtrar aquilo que a gente quer consumir, né? A gente precisa usar as redes sociais como meio de diversão, como meio de busca de informação, mas não como meio de você querer buscar felicidade ali, porque ali é apenas uma parcela de algo que está dentro da realidade, mas que não é a realidade propriamente dita. Verdade, Gardênia. E aí, além disso, né, existe essa busca constante de aceitação social, de se aceitar e se encaixar nos padrões. Isso é bem complexo, né? Isso na verdade é do próprio ser humano, né? O ser humano, ele tem a necessidade de ser socialmente aceito. Então é muito comum que nós busquemos grupos de pessoas para que a gente possa se sentir pertencente, né, àquele meio. Então nas redes sociais a gente termina buscando essa identificação. É daí que surge a frustração, né? Porque você termina querendo ter aquele padrão de vida daquela pessoa, querendo fazer igual àquela outra pessoa, querendo ter aquilo que aquela outra pessoa tem, termina comparando a sua vida, comparando a sua realidade com aquela realidade maquiada que está ali na rede social e termina se frustrando porque você termina não se sentindo pertencente àquele meio, né? Mas isso é muito comum, o ser humano ele sente a necessidade de ser parecido com algo ou com alguém para que ele se sinta aceito. Sim, e essa felicidade, né, ela é ditada, além de afetar quem vê, também pode afetar quem posta? Com certeza, porque como você bem colocou, é uma realidade editada. A pessoa, ela posta aquilo que ela quer que as pessoas vejam. Ninguém quer postar, né, nada ruim, exceto se a pessoa quiser dar ênfase àquilo, né? A pessoa está passando por um sofrimento e quer dar ênfase àquilo. Só que o que acontece? A pessoa que ela está assistindo aquilo, que está vendo aquilo, ela termina se contaminando com aquilo que ela está vendo. Então, às vezes, se você está numa situação financeira ruim, por exemplo, e você está vendo um colega fazendo viagens,
ostentando, você termina se sentindo frustrado, porque você se sente inferior, se sente incapaz. Então você termina se comparando. Porém, também para quem está postando, como é uma realidade editada, né, e você termina acreditando naquilo que está postando, muitas vezes para que você mantenha aquele padrão daquilo que você posta, você termina acreditando naquela realidade que você vive, que você está postando, e começa a viver uma vida que você não tem. Então a gente termina vendo pessoas aí fazendo coisas absurdas para manter um feed bonito, para manter um feed organizado, para manter uma vida socialmente totalmente incoerente com aquilo que de fato ela tem na prática, Sim. Na realidade. E é importante a gente falar sobre esse assunto, né? Em qual momento a pessoa deve perceber que está exagerando e que é melhor até se afastar das redes sociais? Então, o momento adequado, às vezes a pessoa não percebe, né? Mas o momento adequado é quando a pessoa começa a se sentir incomodado ou quando ela começa a perceber que está tendo padrões de comportamentos diferentes do que o que ela tinha costumeiramente. Então, muitas vezes a pessoa não percebe, então precisa estar atento aos sinais dos amigos, dos familiares, de dizer, poxa vida, ó, você está começando a gastar aqui o que você não tem para poder postar aquela roupa bonita na internet, para postar aquele drink bonito na internet. A pessoa começa a ir para restaurantes caros porque quer sempre postar aquela comida bonita, né? Então, é importante a gente estar atento a consumir aquilo que nos faz bem, né? E estar atento também para as pessoas que estão do nosso lado, que conhecem o nosso padrão de comportamento. Quando a gente começa a ter padrão de comportamento diferente do que já era habitual, ou quando a gente começa a sentir, né, um sentimento de incômodo com aquilo que a gente consome, é hora da gente realmente filtrar aquilo que a gente quer ver ou sair realmente daquela rede social por um tempo, até que possa se estabelecer a normalidade, porque senão você entra num processo de frustração e até mesmo de depressão. É verdade. E aí, uma preocupação ainda maior com os adolescentes, né? A gente sabe que os adolescentes, eles estão cada vez mais tecnológicos e aí a distorção da felicidade, ela afeta todos nós, mas os adolescentes, eles parecem que são os que mais sofrem com isso. Como é que os pais, eles podem ajudar nesse processo? Então, Jaqueline, é importante que os pais acompanhem sempre o que os seus filhos estão consumindo na internet. Porque muitos deles ainda não têm uma maturidade desenvolvida para saber aquele conteúdo que está consumindo. E como eu falei e repito, né, nós seres humanos temos o costume de se comparar ao outro e o adolescente muito mais. Então, aquele adolescente que vê o amigo tendo não sei quantos mil likes em uma foto e que ele não tem, ele começa a se comparar, ele começa a fazer coisas absurdas para que ele... né, para que ele esteja dentro daquele padrão, e isso termina sendo extremamente prejudicial, né, para o desenvolvimento desse jovem. Então, os pais precisam acompanhar de perto o que é que seus filhos consomem nas redes sociais. Sim, Gardênia, quero agradecer aí a sua participação em nosso programa. Queria que você deixasse uma mensagem especial para todos que estão nos acompanhando neste momento. Então, eu queria deixar a mensagem para vocês, que vocês busquem a verdadeira felicidade dentro de cada um de vocês, né? Que a nossa felicidade não depende do outro, que a nossa felicidade não precisa ser comparada com o outro, né? A gente tem que ser grato e feliz com aquilo que a gente tem hoje, né? E não olhar para a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho é mais bonita que a sua, porque a felicidade está dentro de você mesmo. É verdade. Muito obrigada pela participação Obrigada aqui, a vocês. tá bom?